E uma coisa que a gente vai aprendendo na vida, com o tempo, com as experiências do dia a dia, é que uma mudança que ocorre na nossa vida, ela só é perceptível se a ação de Deus ou não, a partir do momento, não que a gente prospera materialmente, mas a partir do momento em que as experiências com Deus, elas começam a fluir, florescer. Porque materialmente, bens materiais, tudo passa, gente, tudo vem e vai, tá? Mas as experiências com Deus, elas são para toda a eternidade. Então, a saída de um lugar para outro, se você, Deus mandou sair daqui para outro lugar, e chega lá, você não vai a uma igreja, não congrega, não se aproxima de Deus, então está errado, né? Mas, quando Deus te leva a algum lugar, e ali você se aproxima de Deus, certo? Você então vai perceber que Deus está te colocando naquele local. E Deus tem muitas maneiras de tratar as nossas vidas, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele sabe como alcançar a vida de cada um de nós individualmente. Ele sabe como nos atingir, Ele sabe como fazer com que a gente se volte para Ele, tá? E é a intenção de Deus, essa aproximação dEle. Nós temos que quebrar algumas coisas, e eu tenho passado isso a meditar desde o ano passado mais fortemente, que a gente tem que quebrar muitas barreiras, muitos conceitos que a gente aprendeu em igreja, tá? Em religião, de sermos pessoas religiosas, de sermos pessoas que medimos a espiritualidade dos outros, que olhamos a vida dos outros, tá? E a gente tem que parar com isso, porque nós temos uma responsabilidade, é amar o ser humano, porque foi a única coisa que Cristo disse. Ele diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aí a gente cria um monte de barreira, fica olhando para as pessoas com o olhar atravessado. Se a pessoa pinta o cabelo, a gente acha que não serve mais o Senhor. Se a pessoa faz isso e aquilo outro, a gente olha os estereótipos e a gente se distancia, a gente julga. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é abençoar. Quando nós olhamos uma história de igreja, mesmo usando a palavra de Deus, nós vamos encontrar pessoas sendo levadas à fogueira. Desde quando Jesus Cristo ia provar que nós condenássemos alguém, né? Então, nós precisamos estar aprendendo que o nosso papel aqui é servir ao Senhor. Só servimos ao Senhor se servimos às pessoas, né? E tem um detalhe, a gente cria um hábito, cria um procedimento de que se a gente faz algo por alguém, tem que ter resposta, tem que vir algo do outro lado. Isso não é certo, não é verdade. Não é para ser assim. Quando a gente faz algo por alguém, nunca espere a pessoa voltar para você. Não é para isso que a gente abençoa. Nós abençoamos porque Deus assim nos fez. Se Ele nos abençoa, a nossa responsabilidade é abençoar, né? Então, é importante a gente ouvir textos assim, testemunhos, e cada um tem uma história, tem um testemunho, tá? Todos nós temos experiências, mas o que é mais importante é que as nossas experiências que nos aproxima de Deus, nos faça ser útil a Deus para abençoar aquele próximo que está precisando da nossa ajuda, né? Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um, que cada um de nós possamos estar voltados para a palavra de Deus, que seja um ano em que a gente leia a Bíblia, que a gente busque o Senhor, que todos os dias a gente leia uma porção da palavra de Deus, tá?
que todos os dias a palavra de Deus esteja presente dentro do nosso lar. Não aberto o Salmo 91, que de nada vale, mas aberta a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que se abrir dentro do nosso coração, para que a gente então expresse essa palavra de Deus, né? Então, ouvimos aqui um testemunho de confiança em Deus, mas nós vimos uma leitura da palavra de Deus lá no Salmo 34, né? Eu vou ler novamente, rapidinho, tá? A gente vai ter a ceia agora. Que ele diz assim, olha: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Quando a palavra de Deus diz que os meus lábios sempre o louvarão, é porque é independente de tempo, é independente de situação, é independente de você estar no hospital, é independente de você estar numa rede em casa, é independente de você ter pão para comer, e é independente de você não ter pão, mas ele diz o quê? Que em qualquer circunstância eu bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A palavra de Deus, ela deve estar na nossa boca. Por isso que ele diz que a gente não deve murmurar, porque a murmuração nunca é a palavra de Deus bendita em nós, né? Temos problemas em casa? Temos dificuldade? Todos nós. Mas o que deve sair de nossos lábios? Uma palavra de gratidão ao Senhor. E ele continua: a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Quem passa por opressão, às vezes nós encontramos pessoas que têm a palavra de Deus, mas a gente olha, está uma carga negativa tão forte, né? Que a gente sente aquilo, porque ela está se rendendo, não ao Senhor, mas está se rendendo às circunstâncias. Por isso a minha alma se alegrará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Quando é que você busca o Senhor sinceramente e Ele não responde? Quando é que a gente busca o Senhor e a resposta não vem dEle, né? A questão é que nós queremos buscar o Senhor esperando a resposta do homem. Aí tem linha cruzada e não funciona. Mas, quando a gente busca o Senhor, Ele responde. E diz: livrou-me de todos os meus temores. As doenças desses dias não são as doenças físicas, apesar de doenças físicas existirem, mas são as doenças da alma. As pessoas estão adoecendo na alma, né? A alma cheia de amarguras, de rancores, de decepções, se decepcionam, ficam arrasadas. Mas ele diz que quando a gente busca o Senhor, Ele responde e ainda nos livra dos nossos temores, do que a gente teme. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. É colocar Deus, Deus e sempre Deus à frente da gente. É todo o tempo, gente. Não é olhar para pessoas. Nós olhamos para pastores, olhamos para líderes religiosos, nós olhamos para líderes políticos. E temos uma carga emocional desgraçada destruindo a nossa vida. Mas a gente já tem contato com a verdade, que é a palavra de Deus. Ela já está dentro, muitas vezes, de nós.
E nós ofuscamos esta palavra. Muitas vezes nós colocamos uma fumaça dentro do nosso interior que ofusca todo o sentimento. Muitas vezes nós somos embaraçados por causa disso, né? Mas ele diz, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. E ele diz interessante aqui, Davi, dizendo assim, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Não é porque Davi é melhor do que ninguém, é porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então todo ser humano é igual. Deus não faz distinção entre homem e mulher, nem entre homem e homem, nem entre pessoa e pessoa, nem entre raça e raça. Todos são iguais perante Ele. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança, ela começa a ter sentido a partir da nossa aproximação dele, de Deus. Então, se você está distante de Deus, você está vazio. Ah, mas eu carrego uma Bíblia, eu vou à igreja, mas você está distante de Deus, continua vazio. Não estou dizendo que é vivendo fora da igreja que você vai ser cheio, porque ninguém serve ao exército se não estiver dentro do quartel. Ninguém serve ao Senhor se não estiver envolvido no seu reino, engajado, ouvindo a sua voz, né? Então, ele diz, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. E ele diz assim, o anjo do Senhor é sentinela, ou o anjo do Senhor acampa, né? Numa versão mais antiga da tradução, o anjo do Senhor acampa ao redor da sua vida, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E aqui diz, o anjo do Senhor é sentinela, ou seja, aquele que está presente, ele está vigiando, ele está olhando para você, o anjo do Senhor, o anjo nosso Deus. Nós não estamos numa igreja, meus queridos, apenas para cumprir um ritual. Nós estamos numa igreja porque sabemos que há um mundo espiritual presente. E é baseado nesta vida espiritual é que nós sentimos, nós não nos movemos pelo que os nossos olhos aqui humano enxerga, nós nos movemos por aquilo que está acima dela e a palavra de Deus nos revela. E ela nos revela algo importante, ela diz, o anjo do Senhor é sentinela ao teu redor. Então se ela é sentinela ao teu redor, confia nele, relaxa, descansa, glorifica. Falou de júbilo aqui, o Sandro. Grite de alegria ao Senhor teu Deus, né? Provem e vejam como o Senhor é bom. E ele diz, prove do Senhor. Prove do Senhor, vá à presença dele. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Refugie-se. Numa época de hoje, a gente está esperando uma solução para a violência. Mas a solução para a violência é que ela vai aumentar. Desculpe-me dizer isto. Enquanto a gente espera por autoridades uma solução, o mundo ele vai em decadência. Porque o que provoca o juízo de Deus é a decadência do homem. Não é a decadência da terra, é a decadência do homem. E a gente sabe que o homem está decadente, o homem está sem fé, o homem está sem esperança, o homem está egoísta, o homem está orgulhoso, o homem está avarento, o homem está cheio de coisas, tá? Mas ele aqui está dizendo para nós que provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Quer ter uma vida plena, quer dar sentido à vida, busque o Senhor. Entregue-se a Ele. Às vezes você fica chateado porque diz, ninguém mandou uma mensagem no WhatsApp hoje para mim. Tem gente hoje que vive com crise porque não recebeu uma mensagem, nem de cobrança.
nem de cobrança. Aproveite enquanto você está só, porque você não está só, você está com Deus. Hoje pela manhã a gente estava falando aqui na consagração dos diáconos e eu ouvi a irmã falando sobre a reunião de oração que tem aqui nos sábados pela manhã, às 6 horas, e ela falou algo assim muito interessante. Ela disse, às vezes tem pouquinhas pessoas, às vezes tem 2 pessoas. Ô, meu diácono, obrigado, viu? Às vezes tem 2 pessoas. E muita gente diz assim, poxa, só 2 pessoas. Eu digo, meu querido, se tiver uma pessoa e a presença de Deus, não há quem segure, porque não é a multidão das pessoas. É como você vive, é como é a tua experiência com Deus. Às vezes você acha, ninguém me deu uma ligação, ninguém mandou um WhatsApp, ninguém me curtiu. Estou em depressão, estou na solidão. Quando nós temos a maior e a principal presença, que é a presença de Deus, vamos buscar Deus, buscar no nosso quarto. Quando você está na presença de Deus, no teu quarto, sozinho, muitas vezes você entra nas gargalhadas, porque algo diferente invade o teu ser. Você sente paz, sente júbilo, sente alegria, sente segurança, sente conforto. Então não é a quantidade, não é as pessoas que falam com você, mas é o teu relacionamento com Deus. E nós já temos tido essa oportunidade, porque nós temos a palavra do Senhor, né? Então experimente isso. Você vai caminhar em paz, você vai ser curado, você vai ser tratado, você vai ser vitorioso. Não vai ficar preocupando nem com quem fala ou deixa de falar de você, que isso não importa. O que importa é o que você e Deus estão vivendo. É o teu amor a Deus, né? É essa participação de céu e terra. Temam o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não falta nada, não vai faltar a luta, não vai faltar a dificuldade, mas não vai faltar a vitória, mas não vai faltar livramento. Amém? Dê um glória a Deus. Amém? Os leões podem passar necessidade e fome. Quando ele está falando de leão, está falando do animal mais temido da terra, né? Os leões podem passar necessidade e fome, mas você que busca o Senhor, de nada terá falta. Porque ele diz, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. É a palavra de Deus que diz isso. É a palavra de Deus. Então vamos deixar de estar apontando, olhando, reclamando. Vamos olhar para o Senhor, né? Vamos ver o que o Senhor vai fazer este ano. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. A gente nunca deve reclamar das pessoas por não ter o comportamento de acordo com o que a gente gostaria que fosse, né? Nós temos é que viver o nosso relacionamento íntimo com Deus, dia após dia. Amém? E eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos por um instante. Se há alguém que ainda não tem Cristo na sua vida, ou se afastou dele, e o Espírito Santo está fazendo uma revolução na sua vida, e está falando com você, está mexendo lá dentro, não é na mente, porque as concepções mentais elas vão e vêm, os nossos pensamentos se modificam, mas é algo que está lá dentro de você batendo, dizendo, se solte, se desamarre, se liberte de você mesmo e se entregue a Jesus, se entregue àquele que foi à cruz. Então, se há alguém aqui nesta noite que ainda não teve
este encontro com Jesus Cristo e quer abrir seu coração para Jesus, levante a sua mão para a gente orar por você. Eu queria orar se você está aqui. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se libertar de você mesmo, você não vai a lugar nenhum sozinho, nem vai a lugar nenhum acompanhado por pessoas ou por imagens, santos ou o que for, mas você só vai a um lugar certo se for com Jesus Cristo. Mas para você ir com Jesus Cristo, você tem que entregar sua vida para Ele.